Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma honra e um grande prazer estar nesse tempo do Senhor, trazendo a palavra de Deus para a vida de vocês e que realmente encontrem um caminho da verdade e da vida, né, junto com o Senhor Jesus. E hoje nós estamos trazendo uma porção interessantíssima, né, que vem com o tema luz, desejo e fidelidade. O perigo de perder Cristo no caminho. E nada melhor do que abrirmos com a palavra dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. E aí justamente vai nos trazer um grande ensinamento na data de hoje, né? Com a porção Bealoterra, que significa acender as lâmpadas, que vai de Números 8, 1 até 12, 16, Lucas capítulos 15 e 16, Zacarias 2, 14 até 4, 7 e 1 Coríntios 10, de 6 até 13, né? Capítulo 10, 6, 13. E vem trazendo uma informação bem interessante essa porção, que vem falar muito da igreja hoje. Vem nos trazer muitas informações, até mesmo no nosso dia a dia, de como nós temos nos comportado, daquilo que nós temos seguido, daquilo que muitas palavras são ditas e não encontram mais respaldo, não encontram mais fundamento. E aí, justamente, Deus nos deu essa visão e esse ensinamento dessa semana para trazer para vocês algo realmente muito contundente. E espero que vocês hoje aproveitem justamente esse ensinamento, porque não vem de uma forma qualquer. Porque, como já foi dito várias vezes, Deus está tendo um tempo muito especial para conosco. Ele está esperando realmente seus adoradores, aqueles que realmente estão dispostos e disponíveis para esse tempo tão precioso com Ele. Bom? Antes de continuar, te agradecemos a todas aquelas pessoas que assistiram, compartilharam o nosso vídeo anterior, né, da porção Nassau, né, e respondendo algumas perguntas, né, que fizeram para mim pelo WhatsApp. Esse WhatsApp que está colocado aí para vocês aí embaixo. Da seguinte forma, eu comentei que eu tinha pertencido, antes de conhecer Jesus, óbvio, eu já tinha pertencido a muitas coisas do mundo, muita religiosidade do mundo, digamos assim. E as pessoas acabam perguntando, fato, como é que eu faço para sair da situação que eu vivo hoje e seguir esse caminho que você conseguiu superar? Digo o seguinte, não é uma situação que você vai resolver em 5 segundos, sendo bem claro e bem direto com vocês. Não é uma coisa que tipo, a partir de agora eu não sou mais isso, a partir de agora eu não sou mais aquilo. Não, porque eu, no meu caso, assumi muitas responsabilidades em cada coisa que eu fazia, em cada seita, religião, filosofia, como queiram determinar aí. Eu assumi muitas responsabilidades e nesse caminho eu tive que eliminar cada uma delas. E assim foi com o ensinamento quando eu conheci Jesus, quando ele falou, me ensinou que não é apenas abandonar ou deixar de frequentar tal lugar ou tal filosofia ou tal religião, digamos assim. É quando você aceita ser transformado pelo Espírito.
todas essas coisas você vê que não te levam a nada. E a única coisa que te leva a algum lugar é justamente caminhar com Jesus. Então não adianta nada querer, a partir de agora eu sou cicrano, eu sou beltrano. Posso dizer pelo próprio meio bíblico, digamos assim, que muitos acham que passar pelas águas é um mero ato, digamos assim, de tipo, agora eu estou liberado para pecar, agora eu estou liberado para tomar Santa Ceia, agora eu estou liberado para fazer uma série de coisas. Agora que eu fui batizado, então não tenho responsabilidades como exigido nas outras doutrinas, digamos assim. Te digo por experiência. Eu também pensei dessa forma. E Cristo me ensinou o quão errado eu estava. Só que hoje em dia, muito daquilo que eu vejo de doutrinas e ensinamentos, mesmo os evangélicos e tudo mais, eu vejo muito equívoco. Tem gente que prefere dizer quantas pessoas passaram pelas águas, mas é raro falar quantas foram transformadas, porque não é medido isso hoje nas igrejas. É o quanto você aceitou passar pelas águas. Dão diplomas, aquele negócio todo, para confirmar que você foi batizado, aquela coisa toda. Mas eu pergunto sempre, a partir de que momento você nasceu de novo? Essa é a grande pergunta. E hoje o Senhor vem nos trazer um grande ensinamento hoje. Como, por exemplo, Ele nos dá esse norte, através dessa parábola de hoje, que fala a lanterna e o caminhante. Conta-se que um homem recebeu de seu pai uma lanterna muito valiosa, antes de atravessar uma longa estrada durante a noite. Para bom entendedor, eu já narrei essa história pela minha própria história. Seu pai lhe disse, essa lanterna não é apenas para iluminar o caminho, ela foi feita para que você permaneça seguro até chegar em casa. O homem começou a viagem admirado com a beleza da lanterna. Era trabalhada em ouro, possuía detalhes finíssimos e brilhava intensamente. Com o passar do tempo, ele ficou tão fascinado pela lanterna que começou a esquecer o motivo pelo qual ele carregava. E muitas vezes, hoje em dia, só dando uma pausa aqui, você frequenta uma religião e acaba se imaginando, tipo, da beleza, do luxo daquele altar, daquela casa que você está frequentando, ou da simplicidade, enfim. E você acaba esquecendo um principal, o motivo do porquê você está frequentando aquele lugar. Passa a ser apenas um horário combinado na semana, onde você não compartilha. Não compartilha com quem não está presente. E também não compartilha com quem está presente. Não, mas estava cheia a igreja, certo? Mas, quando acaba o culto, o que acontece? Vão todos embora para os seus compromissos, para os seus lares. E esquece realmente o fato do que o levou àquele lugar. Aquele lugar, então, passa a ser apenas um marcador de ponto. E aí, voltando para a parábola, o jovem parava para observá-la, a lanterna. Mostrava a todos os viajantes. Discutia sobre sua origem.
debatia sobre os seus detalhes, estudava sua estrutura, mas deixou de prestar atenção no caminho. Enquanto admirava a lanterna, começou a se afastar da estrada principal. Horas depois percebeu que estava perdido. E então clamou: Pai, por que a lanterna não me trouxe para casa? E ouviu a resposta mais objetiva: Meu filho, eu não lhe dei lanterna para que você a admirasse. Eu a dei para que você seguisse a luz. Existe um grande perigo para qualquer pessoa religiosa hoje em dia. Por exemplo, podemos admirar a Torá e não seguir o Deus da Torá. Podemos estudar os profetas e não ouvir a voz do Senhor dos profetas. Podemos até conhecer os símbolos, as tradições, as festas, as interpretações e os debates teológicos, mas somos capazes de perder de vista aquele para quem tudo aponta. No caso de hoje, o Belo Terra é sobre o acendimento da menorá. A menorá na Parashá Belo Terra era importante. Por isso que logo começa, ao acender a menorá. As visões de Zacarias eram importantes. As advertências do deserto eram importantes. Mas nenhuma delas era o destino. Todas eram luzes, apontando para um único caminho. E esse caminho tem um nome: Jesus, o Messias. Hoje não estamos aqui nos reunindo para admirar uma lanterna, admirar uma igreja, admirar um pregador, um altar, onde você foi ensinado a fazer seus sacrifícios. Estamos aqui hoje para seguir aquele que é a luz do mundo. Porque a tragédia não é estar sem luz. A tragédia é ter a luz diante dos olhos e mesmo assim ainda se perder o caminho. É o que mais acontece hoje. Porque nosso foco não é tradição, nosso foco não é os ensinamentos esotéricos. Nosso foco não é judaísmo, protestantismo, o que seja. Nosso foco é Jesus, o Messias prometido, revelado nas Escrituras. Toda a Torá aponta para ele, os profetas apontam para ele, ele mesmo diz: a lei e os profetas falam de mim. O Evangelho revela ele. A igreja deveria viver por ele. Se saímos daqui admirando símbolos, mas não somos rendidos a Cristo, teremos perdido o nosso propósito desta reunião. Simples assim. Se você hoje está assistindo esse culto, está assistindo essa gravação, porque infelizmente ainda estamos sob as obras da igreja e tudo mais, ainda delonga um pouquinho mais de tempo, para que possamos adentrar e frequentar, pelo menos poder já fazer as gravações, pelo menos gravações lá diante da nossa cruz e tudo mais, que vocês já se acostumaram com ela, e o quanto ela brilha, que eu tenho percebido e com alguns comentários, o quanto ela tem trazido anseio no coração de tanta gente por esse encontro com Jesus. Então, por isso nós estamos fazendo aqui na Casa Apostólica, ok? Mas logo, logo, tenho certeza que Deus já vai nos abençoar com esse tempo novo. É um tempo realmente novo. Não apenas para mim, mas para todos aqueles que nos conhecem há tanto tempo, irão ver algo realmente da vontade de Deus.
Porque tudo isso só pode acontecer pela vontade dele. E todos sabem em quantos anos eu venho lutando para ter realmente um lugar de adoração a ele, com tranquilidade, com paz e com realmente muito amor. E aí o que nós podemos dizer hoje no nosso ensinamento é: a luz está acesa, mas o coração pode estar em trevas. E a porção Belo Terra começa com Deus ordenando que as lâmpadas da menorá sejam acesas. A luz estava diante do povo continuamente, todo mundo sabe disso. Mas algo impressionante acontece. O povo tinha luz visível e coração obscurecido. A presença de Deus estava no meio deles. A nuvem os guiava, o fogo os protegia, o maná caía diariamente e mesmo assim reclamavam. Isso revela uma verdade dura para a nossa igreja de hoje. Quantos hoje chegam na igreja reclamando, murmurando, lamentando, uma série de coisas? Isso nos revela que a proximidade espiritual não produz necessariamente transformação espiritual. Porque há pessoas que frequentam cultos, participam da ceia, ouvem os sermões, conhecem a doutrina. E ainda assim, continuam vivendo em rebelião. Já viu aqueles caras as pessoas que, tipo, o culto é marcado para, vamos supor, domingo, 11 da manhã, 10 horas da manhã, para ser mais legal. 10 horas da manhã. A pessoa não chega às 9h30. Não chega a 15 para as 10. A pessoa vai chegar 1 para as 10. Porque já tem que começar logo no louvor e já fica lá aquela meia hora, 40 minutos de louvor, para depois entrar meia horinha de palavras, no máximo 40 minutos. E muitas vezes, sem sai de lá vazio. Se você pergunta qual é a palavra de hoje, a pessoa não sabe responder. Isso não é viver em rebelião? E lá em Lucas 15, Jesus confronta essa mesma realidade. Os fariseus estavam perto da religião, mas longe do coração do Pai. Se você analisar a parábola do filho pródigo, que estava longe fisicamente, mas quando se arrependeu, ele volta para casa. O irmão mais velho estava dentro da casa, mas seu coração estava distante. E a pergunta é: qual dos dois filhos estaria sentado hoje nas nossas cadeiras? Qual deles? Porque o pecado começa quando o coração perde a satisfação em Deus. Se olharmos lá no número 11, o povo não começou idolatrando, começou reclamando. Pois eles disseram: sentimos saudades do Egito. O interessante é que não sentiam saudade das correntes. Eles sentiam saudades dos prazeres. E aqui está o nosso princípio espiritual. Que toda queda começa quando Cristo deixa de ser suficiente. Por isso que você murmura, por isso que você reclama, por isso que você fica inventando desculpas e não traz a obra. Não realiza a obra, não participa, fica esperando ser chamado. Não se permite ser tocado. Não se permite estar em comunhão com o Senhor para ter o ouvido com Ele. Porque quando Jesus não basta, o dinheiro vira salvador, o prazer vira refúgio, o ego vira Deus.
Em Lucas 16, Jesus confronta diretamente isso. Não pode servir a dois senhores, ou a Deus, ou às riquezas. O problema nunca foi possuir bens. O problema é quando os bens possuem você. Israel desejou carne. Os fariseus desejaram dinheiro. O rico de Lucas 16 desejou conforto. Todos perderam a visão de Deus. Por isso que a gente sempre fala, essas doutrinas de hoje em dia que falam que você vai ser rico, nada mais são do que pregações demoníacas. Porque estão fazendo com que você almeje o mundo, não o reino. São pontos diferentes. Essa riqueza que é pregada hoje nos altares é para que você idolatre o mundo. Mas o Senhor já avisou. O mundo jaz no maligno. Então por que você quer seguir esses prazeres mundanos e perder a sua referência do reino? Porque falar de reino não é falar de riqueza. O reino de Deus não vai falar jamais da tua riqueza, porque você já é rico a partir do momento que você entra no reino. Então não há sentido em fazer murmuração. É a mesma coisa que você tem 1 milhão na sua conta, ainda reclamando que ainda tem conta para pagar. É isso. O problema não é a escassez. É aquilo que vai se tornar cobiça. Porque às vezes desejar tanto ser rico não é escassez, cobiça. E isso é inculcado a cada pregação dessas teologias de prosperidade que fazem por aí, que já levou muita gente ao fracasso, a perder seus bens e desistir de Deus. Conheço pessoas que entregaram no altar carros, casas, imóveis, iates. Eu mesmo presenciei uma pessoa lançar no altar um Jaguar. Eu presenciei. Mas qual o sentido de fazer isso? Não, que eu quero me tornar rico. É a promessa de Deus. Eu falei, mas onde está escrito isso? Nunca foi promessa de Deus isso. Que você desse uma casa, um automóvel, ou seu bem, que Ele te consagrou, que Ele te deu. Como é que você vai chegar e sacrificar no altar aquilo que Deus deu para você usufruir? Só na cabeça de um maluco, que não entende a Bíblia. Pior ainda é quem acredita nisso. Lá em 1 Coríntios 10, 6, Paulo faz algo extraordinário. Ele pega os acontecimentos do deserto e diz: estas coisas se tornaram exemplo para nós. E é que nós deveríamos refletir a isso. Ou seja, o deserto, a história do deserto, que foi passado, narrado na Bíblia, em vários pontos, nós não devemos apenas relevá-la como se fosse uma história. Talvez, se você analisar da forma correta, você vai ver que é advertência. Paulo afirma que a geração que viu milagres caiu por causa de desejos desordenados. A igreja de hoje fala muito das bênçãos. Vocês já perceberam isso? Perceberam? E Paulo começa a nos colocar no estágio de alerta. A geração do Êxodo viu milagres, ouviu Deus, recebeu provisão sobrenatural, mas muitos morreram no deserto. Só 2 chegaram na terra prometida, Josué e Calebe. Nem Moisés chegou.
Mas por quê? Porque desejaram mais os presentes do que o próprio doador. Ou seja, negar até ir para a terra prometida, porque teriam que cultivar, teriam que trabalhar. A desculpa nunca foi o gigante que eles teriam que afrontar, mas o que teriam que eles produzirem com as próprias mãos. Eles sabiam disso. Mas enquanto Deus está dando presente, vamos continuar no deserto. Não é assim que você está vivendo hoje? Em pleno deserto? E Deus está derramando maná, bênçãos todos os dias. Mas mesmo assim ainda você prefere os manjares do Egito, o que o mundo te oferta. A dinâmica de um celular, como é que chama? Do 5G, da tela ultra pastel wide, não sei o que, papapá. Não, porque agora vai ter a Copa do Mundo. Ainda andando pela cidade hoje e tal, já vi alguns lugares aí com as bandeiras do Brasil para tudo quanto é lado, uma série de outras coisas. Falei, mas o que está acontecendo? A Copa do Mundo vai chegar, pronto, acabou. Acabou a fé. Não, porque o Brasil vai ganhar, porque o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, que até então eu estava escutando que o jogador, que o Brasil estava um time de piadas. Mudou. Ou é o mundo? Porque entrar nesse clima da Copa do Mundo é mais importante que entrar nas águas de Cristo. Por isso mesmo o perigo existe hoje. O cristão pode amar a prosperidade, sucesso, influência, experiências espirituais, mais do que amam o próprio Senhor Jesus. Deus não procura espectadores, nunca foi isso, mas os arrependidos. Isso é que é o mais importante. E muita gente procurando o quê? Eu vou encher a igreja, vou encher a igreja, vou encher a igreja, aquele negócio todo. Eu já falei, o que adianta uma igreja cheia, mas sem almas, ganhas para o reino? Eu tenho um bando de frequentadores, então, que dão lá, quando eu vou dar alguma coisa para a igreja, alguma coisa nesse sentido. Eu prefiro que não dê nada, então. Você está por dó? Na casa de Deus? Então não dê nada. Pelo menos você não peca. Pô, mas se ofertar na casa de Deus é pecado? É. Quando não vem do coração. Quando não vem por amor. Quando não vem por discernimento. Do porquê você está ali. E o porquê que você está ofertando. Não é pelo que aquilo que é falado no altar, mas é aquilo que é falado no seu coração, pelo próprio Espírito Santo. Não pela boca de um homem, mas por ele mesmo. E você reconhecer que não é de um homem que está sendo dito. Você reconhecer que é do Espírito Santo para a sua vida. Lá em Lucas 15, as 3 parábolas possuem a mesma mensagem. A parábola da ovelha perdida, da moeda perdida. Estamos lá. O filho pródigo, como nós já citamos aqui. O centro não é o perdido. O centro é o amor do Pai que busca todas as ovelhas desgarradas. Todas as almas perdidas de Israel. Por isso que nós somos enxertados na oliveira. E a oliveira representa Israel. Não há outro personagem frequentemente ignorado como o irmão mais velho. A parábola, se vocês pararem para analisar,
Ele representa a religião sem arrependimento. Ele está perto de casa, mas não conhece o coração do Pai. Ficou claro e nítido isso daí. Essa é uma palavra de confronto, porque nós temos para todos os líderes, membros antigos de igreja, que adoram sentar nas poltronas, né? Ali, ó, o fulano, estão nas primeiras fileiras, como o próprio Senhor mesmo falou. São os caras que mais correm, são os religiosos, para sentar nas primeiras cadeiras. São os religiosos. Podemos até cantar, servir, ensinar, como é feito hoje na maioria das igrejas. Mas aí fica aquela pergunta: você tem intimidade com Deus de verdade? O filho pródigo sabia que era pecador. O irmão mais velho, ele acreditava que era justo. E justamente por isso, estava mais distante. Lá em Zacarias, a verdadeira obra é feita pelo Espírito. Zacarias 4. O profeta vê o candelabro de ouro. E novamente aparece a imagem da luz. Mas Deus dá uma declaração que atravessa os séculos. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. E quantas vezes você quer resolver as coisas do seu jeito? Israel não teria sido restaurado pela capacidade humana. Nem a igreja conseguirá isso. Nenhuma estrutura substitui o Espírito. Nenhuma tradição substitui o Espírito. Nenhum conhecimento substitui o Espírito. Nenhum sistema religioso substitui Cristo. O Espírito sempre irá glorificar Jesus. Ele mesmo falou: enviaria o Consolador, ele falará de mim. O Espírito Santo não vai falar de si próprio. Ele vai falar de Jesus o tempo inteiro. E é raro ver os ministros que falam de Jesus o tempo inteiro. Quando uma espiritualidade produz fascínio por mistérios, mas reduz a centralidade de Cristo, já perdeu o rumo. Já perdeu totalmente o rumo. O Espírito Santo nunca aponta para si mesmo. O Espírito Santo sempre vai apontar na direção de Jesus. E esse é o nosso caminho. Porque, por exemplo, se nós olharmos a rebelião de Miriam e Araão, o orgulho que ataca a autoridade de Deus, ou seja, falam mal do irmão, que é uma autoridade de Deus. Vai em Números 12. Miriam e Arão questionam Moisés. A questão era aparentemente política, sobre justamente a Zípora. Mas a raiz era orgulho. Eles disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Em outras palavras, por que ele? Isso daí realmente incomoda. Incomoda as pessoas. Porque o próprio povo disse, quando começou os alaridos lá no monte, aquela coisa toda, escutaram a voz, mas eles mesmo disseram: vá tu lá, Moisés, o que disseres obedeceremos e faremos. Hoje tem ministro que aí engana, que fala, as pessoas seguem e vê mesmo com isso que não há prosperidade. Mas mesmo assim, continuam seguindo. Outros veem a prosperidade, veem a bênção, veem tudo, mas não seguem. Não chamam outros para seguir essa bênção, mesmo sendo
abençoados. Isso é um pecado hoje em dia. Continua mais vivo do que nunca. A cultura atual, ela vai celebrar a independência, a autopromoção, a autossuficiência, empoderamento. Tem igreja até que apoia isso. O empoderamento feminino, que não sei isso, que é aquilo, porque está ganhando em cima disso. Mas o reino de Deus funciona de uma única forma, através de submissão. A rebelião espiritual muitas vezes se veste de maturidade. Muitas pessoas abandonam a autoridade bíblica, chamando isso de liberdade. Mas Deus sempre irá resistir ao soberbo. Isso nos leva ao ensinamento de Rico e Lázaro. A eternidade desmascara todas as ilusões. O rico tinha tudo. Lázaro não tinha nada. Na eternidade, a situação se inverte. Jesus já falou sobre isso. Jesus não está condenando a riqueza. Ele está condenando um coração endurecido. O rico ignorou a necessidade que estava diante dele. Ele viveu como se Deus não existisse. Isso é fato. Isso é fato hoje em dia. Quanto mais rico, mais parece que está distante de Deus. Não, mas eu ando com Deus, eu sigo Deus, mas continua vivendo da forma como a riqueza exige. Seguindo o mundo. Porque essa riqueza vem do mundo, não vem de Deus. O inferno de capítulo Lucas 16 é um dos textos mais confrontadores que temos nas Escrituras. Porque Jesus vai mostrar que a eternidade não é teoria. É uma realidade. A pergunta não é quanto você possui. A pergunta correta é: quem está governando o teu coração? De verdade. O seu ego? O seu jeito de ser? Ou a sua zona de conforto, digamos assim? Eu não vou lá porque aqui... vou esperar me chamar. É você que comanda o seu coração, não é Deus. Que está todo lado te chamando para a obra e você não ouve. E como ele mesmo diz, Jesus, eu sou a luz do mundo. Então podemos deduzir que Cristo é o verdadeiro candelabro. Você está buscando luz aonde? Na palavra da igreja, do pastor? Ou naquilo que Deus revela? A menorá aponta para a luz. Zacarias vai apontar para a luz. O Evangelho revela quem é essa luz. O próprio Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. A geração do deserto teve uma luz física. Já perceberam isso? Mas nós recebemos algo muito maior. E não estamos valorizando. E nós temos 3 confrontos. Você está seguindo Jesus ou apenas frequentando ambientes religiosos? O irmão mais velho da parábola do prodígio, o jovem prodígio, pródigo, perdão, filho pródigo, o irmão mais velho estava perto da casa e longe do pai. Segundo confronto: o que você deseja mais do que Cristo? Exemplo: Israel desejou carne. O rico desejou o conforto.
o coração sempre irá revelar o seu verdadeiro Deus. Se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Paulo encerra essa advertência dizendo: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Há muitos aí hoje dizendo eu sou de Cristo, isso e aquilo, se colocando numa posição plena. Quando na verdade, e em verdade, são meros enganadores de si próprios. Ele também nos oferece esperança. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Só que nós estamos toda hora trabalhando no limite do limite do limite, testando Deus o tempo inteiro. E cada vez mais nós ficamos mais confortáveis, porque nós sabemos que Ele vem em nosso socorro, porque Ele é fiel. A mensagem termina em confronto, mas também em graça. O mesmo Deus que julgou a rebelião do deserto, recebeu o filho pródigo de braços abertos. O mesmo Jesus que advertiu o rico é o mesmo Jesus que morreu pelos pecadores. O mesmo Cristo que confronta é o Cristo que te salva. Vocês já pensaram nisso? E para a gente concluir, podemos dizer assim que a maior tragédia não é estar longe da religião, é estar perto das coisas de Deus e ainda assim longe de Cristo. A luz da menorá iluminava o tabernáculo, mas somente Jesus vai iluminar o coração. E hoje a pergunta que ele nos faz é: não é quanto você sabe sobre Deus. A pergunta é outra. A pergunta é: você pertence ao Filho? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Que o Senhor derrame de bênçãos nessa semana e que você encontre um caminho de prosperidade, de entendimento. E responda essas perguntas com sinceridade no coração. Não da boca para fora, mas responda pela voz do próprio Espírito Santo, que aponta para Jesus. Shabbat Shalom.